Extra desta semana apresenta as seguintes notícias da Justiça do Trabalho. O TRT da 18ª Região soluciona milhares de ações de indenização por acidente do trabalho todos os anos. Nova lei do agravo de instrumento ajuda a desafogar a justiça. E o uso da internet no ambiente de trabalho é o assunto abordado no quadro de entrevistas. A ampliação da competência da Justiça do Trabalho decorrente da Emenda Constitucional número 45 gerou aumento significativo de ações, sobretudo daquelas que tratam de indenização por acidente do trabalho. Em 2005, entrava em vigor a Emenda Constitucional 45, que trazia uma série de modificações, entre elas a ampliação da competência da Justiça do Trabalho. Isso gerou um aumento significativo de processos no judiciário trabalhista, sobretudo daqueles que tratam de indenização por acidente do trabalho. São, em geral, ações de instrução processual minuciosa, em que o juiz se utiliza de laudo pericial para poder decidir. Desde a Emenda Constitucional 45, milhares de novos casos de acidente do trabalho desaguam todo ano nas 36 varas do trabalho de Goiás. Mesmo com o aumento de processos, a Justiça do Trabalho tem conseguido manter a celeridade na prestação jurisdicional em todo o estado de Goiás. Além de garantir o conforto pecuniário ao acidentado e à sua família, o julgamento rápido de ações de indenização por acidente do trabalho tem gerado um outro efeito, desta vez pedagógico. As empresas estão investindo mais em prevenção de acidentes e segurança do trabalho. Toda empresa deve prevenir os acidentes no ambiente de trabalho. Por exemplo, oferecer equipamentos de proteção individual, os EPIs, para as funções que os exigem. A empresa deve identificar, isolar e, se possível, eliminar os riscos para a saúde do trabalhador existentes no local. Se não for possível eliminar, o risco deve ser sinalizado. As empresas também podem ter uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, formada por representantes do empregador e dos empregados. Os acidentes decorrentes do trabalho são classificados em 3 grupos. O típico é aquele que ocorre subitamente no horário de trabalho, como a queda de uma escada. O de trajeto é o tipo de acidente que acontece no trajeto de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Há ainda o atípico, ou doença do trabalho, caracterizado por uma doença sofrida em razão do trabalho, também conhecida por doença ocupacional ou profissional, como adquirir deficiência auditiva pelo barulho em fábricas ou tendinite por digitar muito no computador. Bom, o acidente de trabalho é aquele que decorre de qualquer atentado contra a incolumidade física do trabalhador. Ele pode ocorrer quando ele sai de casa para o trabalho, do trabalho para casa, ou no próprio local de trabalho, ou através da chamada doença ocupacional. O Ministério Público do Trabalho vem ajuizando ações, primeiro, instaurando inquéritos, ajuizando ações e trabalhando junto com o Ministério do Trabalho, através da fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho, verificando nas empresas, nos locais de trabalho, o cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho, a aplicação das NRs. Com o passar do tempo, antes que não era muito bem exigido o cumprimento dessas normas, os acidentes aconteciam com mais intensidade. Atualmente, eles vem caindo esse número. O exemplo típico disso é da construção civil, que com o aperto da fiscalização, das providências judiciais tomadas pelo Ministério Público, também pelos próprios trabalhadores, isso vem reduzindo o número de acidentes. Antes de dezembro de 2004, antes do advento da Emenda Constitucional 45, que é a chamada reforma do Judiciário, essa questão era um pouco polêmica, se a Justiça do Trabalho era competente ou não para julgar as causas reparatórias do acidente de trabalho. Com o passar do tempo e fixando a jurisprudência, hoje não se discute mais no entendimento do Ministério Público, que, aliás, já era antes dessa emenda constitucional, em razão da própria Constituição Federal, através do artigo 7, já previa hipóteses em que o trabalhador era protegido
através da aplicação das normas de segurança para redução dos riscos e também das ações reparatórias, que também é um direito do trabalhador, um direito social do trabalhador. Ficou mais difícil usar de manobras jurídicas para atrasar o andamento do processo trabalhista. É que começou a vigorar norma que exige mais depósito em dinheiro para a parte entrar com agravo de instrumento, quando for negado o prosseguimento de recurso na Justiça do Trabalho. No sistema recursal do processo do trabalho, o empregado ou empregador que não concordar com a decisão do juiz tem o direito de ingressar com recurso para tentar modificar a sentença a seu favor. Mas o magistrado ou o tribunal pode entender que a parte cometeu erros processuais ou que, por detrás da iniciativa, exista uma manobra para atrasar o andamento do processo. É nesse contexto que surge o chamado agravo de instrumento, que é mais uma tentativa da parte litigante de fazer com que o recurso indeferido seja apreciado pelo judiciário. Na Justiça do Trabalho, o agravo de instrumento é um recurso que tem cabimento restrito às hipóteses em que houve um outro recurso apresentado e esse foi trancado pelo juiz, ou seja, o juiz não admite por algum motivo o processamento do recurso, por entender que faltou algum pressuposto de admissibilidade recursal, e o agravo vai servir então para a parte impugnar esse despacho que negou seguimento ao recurso e tentar com isso fazer com que a instância superior possa conhecer do recurso apresentado. Mas uma nova regra que já está valendo criou dificuldades no ajuizamento do agravo de instrumento. A Lei 12.275 de 2010, que alterou os artigos 897 e 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, tornou obrigatório o pagamento prévio de depósito recursal para a parte entrar em juízo com agravo de instrumento, conforme explica o magistrado. A mudança que ocorre na lei é que anteriormente o agravo de instrumento na Justiça do Trabalho não exigia o depósito recursal, porque partia-se da premissa de que na própria interposição do recurso principal já teria sido feito o depósito recursal. Mas como se percebeu que as partes muitas vezes usam o agravo de instrumento de forma abusiva, sem ter o menor cabimento, o legislador achou por bem, para inibir um pouco esse uso abusivo do agravo de instrumento, de exigir que, além do depósito que a parte já fez no primeiro recurso, ela vai ter que depositar o equivalente à metade do primeiro depósito. Um exemplo da nova lei é o de uma empresa que, condenada a pagar verbas trabalhistas, tenta interpor um agravo de instrumento porque teve indeferido o segmento do recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho. Nesse caso, terá que depositar previamente o valor de R$ 2.944,75, que corresponde à metade do valor do recurso ordinário. Se a mesma empresa tentar destravar um recurso de revista, que é aquele dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho, TST, em Brasília, o agravo de instrumento custará R$ 5.889,50. A nova lei, apesar de ser considerada avançada, pode não obter êxito na pretensão de reduzir os agravos de instrumento nos casos de processos contra grandes empresas. Parece-me que o fato de as grandes empresas terem condições de fazer esse depósito e de que não há exatamente uma reversão desse valor para o empregado que está entrando em ação, seria uma espécie até de antecipação, se as empresas quiserem utilizar ainda da artimanha, de antecipar um valor que a ser pago ainda da causa? Isso é uma realidade. E me parece, seria bom frisar isso, que a nova lei representa um avanço para o processo, mas poderia ter sido melhor, né? Porque o que a gente percebe é que as empresas que vão para o TST com esse tipo de expediente, normalmente são empresas com uma pujança econômica financeira maior, que têm capacidade de arcar com o depósito recursal e terão capacidade também agora de arcar com essa despesa
adicional. O ideal, a meu ver, seria que esse valor do depósito recursal fosse uma espécie de caução, algum valor que revertesse ao reclamante pela mera interposição abusiva do agravo de instrumento. Isso seria muito melhor, porque o recorrente ele pesaria que aquele valor que ele despendeu para ingressar com o agravo de instrumento, ele perderia em prol da outra parte, sem prejuízo do integral cumprimento da sentença. No próximo bloco, conversamos com a administradora de empresas, Maria Célia Franklin Ferreira, sobre o uso da internet no ambiente de trabalho. Voltamos já. Carteira de trabalho. Para que serve a carteira de trabalho e previdência social CTPS? A CTPS serve como prova das relações empregatícias, seu tempo de duração, refletindo a vida profissional do trabalhador. Checar e-mail pessoal, utilizar a internet do trabalho para baixar músicas e vídeos, fazer compras online durante o expediente, enviar recados no Orkut, bater papo pelo MSN. Ações aparentemente naturais, mas que, se praticadas em excesso, podem prejudicar a empresa e resultar em demissão por justa causa do empregado. Em uma época em que os profissionais precisam estar cada vez mais conectados e bem informados, é cada vez mais tênue a linha que distingue o uso adequado da internet no ambiente de trabalho. Para falar sobre o assunto, entrevistamos hoje a administradora de empresas Maria Célia Franklin Ferreira, que é consultora da Agregar Gestão de Pessoas. Muito obrigada pela presença mais uma vez aqui no Hora Extra, Maria Célia. Obrigada a você. Maria Célia, você que presta consultoria às empresas, qual é a orientação quanto ao uso da internet no ambiente de trabalho? As empresas devem ter regras claras para apresentar aos seus funcionários? Sim. Hoje em dia é muito importante que tenha a previsão de como utilizar a internet, as redes sociais, num código de conduta. Porque a empresa é corresponsável por toda a informação que sai dela através dos seus colaboradores, né? Então ela tem que, na verdade, preservar também a segurança de todo o seu material que sai da empresa. E também preservar a sua integridade, né, de todo o equipamento que ela usa. É interessante porque hoje as empresas funcionam quase com informações simultâneas, né? Então a gente compra, a empresa atende cliente online, então ela precisa ter um aparato, um equipamento muito, vamos dizer assim, em ponta de linha. Ao mesmo tempo, ela precisa que esse equipamento esteja resguardado, que esteja seguro, assim como a informação que circula nele. O que nós indicamos é que exista, para a empresa, é interessante ela ter uma norma de o que utilizar, o que se pode utilizar, o que não se deve fazer, o que se deve fazer. Quando isso é claro para o colaborador, a empresa, na verdade, se sente respaldada, né? Ela se resguarda em relação a qualquer incidente que possa acontecer. A proibição do acesso à internet, proibição total, não pode ser considerada uma atitude negativa por parte da empresa? Que consequências isso pode trazer? Olha, uma boa relação, né, no caso de colaborador e empresa, ela tem que ter um bom senso de ambas as partes. A proibição é um ato assim meio forte demais. O que a empresa deve fazer é se resguardar. O mais interessante é que ela se resguarde tendo regras claras. Então ela fala, isso pode, isso não pode. A proibição total deixa até a empresa sem algumas potencialidades que ela poderia ter em relação ao tempo de trabalho, né? Ao tempo, ela estar vamos dizer assim, com a relação dela com o tempo em relação às outras empresas fica prejudicada. Então o mais interessante não é
proibir terminantemente, é ter regras claras, né? A proibição, eu acho que ela é num ambiente onde não há muito diálogo, não há o bom senso, e o que a gente prega é justamente o bom senso. E até que ponto a preocupação com a segurança da informação dá direito ao empregador de monitorar o uso da internet pelo funcionário? Como é que fica a intimidade e a privacidade? Olha, a regra, hoje a gente tem inclusive algumas jurisprudências que são muito claras. E tanto o empregado como o empregador tem que tomar cuidado com isso. Primeiro, o empregador, ele pode ter acesso aos e-mails corporativos. Ao e-mail pessoal é tido como uma violação. É como se eu estivesse emitindo uma carta, enviando uma carta, e essa carta está sendo violada. Então, tem que, quando eu uso o e-mail da empresa, já é um outro processo. Eu estou representando a empresa. Então, a informação que sai da empresa, em nome da empresa, portanto, a empresa, ela é, vamos dizer assim, ela corrobora com a informação. Inclusive, ela pode ser acionada se alguma coisa não é de boa conduta. Se eu acesso, por exemplo, da minha empresa, sites por exemplo, eu sou um hacker, a empresa vai ser identificada, a empresa é corresponsável, né? Então, tem que ter regras claras e, mais uma vez, tem que ter uma linha de divisão entre o que eu posso e o que eu não posso. As empresas hoje têm como investir. Se você tem um sistema, né, que eu trabalho online e tal, a maior parte das empresas tem também que se resguardar quanto às informações que saem. Então, o e-mail que eu uso, que o sobrenome, né, o meu sobrenome é empresa, eu tenho que tomar cuidado. E a empresa pode acompanhar sim e monitorar. O empregado também deve ter bom senso quanto ao uso do e-mail pessoal no trabalho, não é isso? Claro, claro. Na verdade, você executar arquivos que você não sabe a procedência, você vai infectar a rede, você vai trazer problemas para a empresa da mesma maneira. Existem pesquisas, é interessante que existem pesquisas feitas que a maior parte dos trabalhadores, isso vale para os empregadores principalmente, eles perdem, vamos dizer assim, eles gastam o seu tempo em sites de notícias, primeiro, depois em sites financeiros. A gente tem que lembrar que a maior parte das pessoas não saem para almoçar e ir para o banco. Então, faz o uso do banco no próprio escritório, né? E alguns sites, algumas funções requer a notícia na hora, né? No tempo real. Então, assim, depende muito da função. E a empresa tem que ter bastante, assim, eu acho que bom senso de analisar quais as funções, o que eu vou bloquear, o que eu não vou bloquear. Por exemplo, as mensagens instantâneas. Então, se você tem, as grandes empresas utilizam uma coisa que é muito interessante, que é a intranet, né? Então, divulgam informação, divulgam vagas internas, promoções internas, informações internas. Isso é ótimo, que é em tempo real, né? Mas precisa ter cuidado com tudo que vaza, porque, ao mesmo tempo, o cuidado da informação é importantíssimo, porque você dá uma notícia, ela está à mão de absolutamente o mundo inteiro em segundos. Então, tudo que sai pela empresa, tudo que chega ou que sai, tem que ter muito cuidado, né? Bom, hoje estamos conversando com a administradora de empresas Maria Célia Franklin Ferreira sobre o uso da internet no ambiente de trabalho. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hora Extra está de volta, hoje falando sobre o uso da internet no ambiente de trabalho, com a administradora de empresas Maria Célia Franklin Ferreira.
Bom, falamos sobre regras claras sobre o uso da internet no ambiente de trabalho, mas também há algumas pesquisas nessa área que já demonstraram que as pausas para navegação na rede durante um dia de trabalho podem aumentar a produtividade e contribuem para um ambiente mais saudável e divertido. Você concorda com isso? Totalmente. Quando a gente está com foco num problema e dá vamos dizer assim, dá um tempo para navegar, para tomar um café com os colegas e a gente sai do problema. Quando você sai do problema, a tendência é quando você voltar, aquele problema já está resolvido na sua cabeça, né? E as pausas são necessárias e a forma como a pessoa vai ter essa pausa depende dela, né? E quanto mais ela se relaxar no ambiente, o ambiente, quanto menos restrição tiver, quanto mais liberdade essa pessoa tem, a produtividade tende a ser maior, né? E o bom senso de levantar e cumprimentar os colegas, ou de tomar um café, sair para fumar, né? Porque hoje em dia os ambientes não permitem mais. Isso tudo ajuda as pessoas. Agora, tudo, é claro, dentro do que é possível se fazer, né? Acho que no meio de uma reunião, você entrar na internet, você não prestar atenção na pessoa que está conversando com você, tudo é desagradável. Então, assim, no momento realmente do relaxamento. E qual a orientação que você daria ao trabalhador quanto ao uso da internet durante o expediente? É que, mais uma vez, prevaleça o ambiente de trabalho, é um ambiente que nós temos que trazê-lo como um ambiente formal. Então, é claro que você vai ficar a maior parte do tempo ali. Então, você ter um bom uso, né, da internet no trabalho. Você pode entrar nos sites dos bancos, pagar suas contas, mandar e-mails para os amigos, usar a sua internet, o seu momento para se relacionar, né? O relacionamento é muito importante, né? Mas ter cuidado, não fazer uso, por exemplo, de baixar e-mails, entrar em sites que não são interessantes. Então, na verdade, é o seguinte, a gente tem que agir no ambiente de trabalho diferente do que se age na sua casa. É isso que a gente espera no relacionamento no trabalho. O trabalho é um ambiente onde tem que ter um relacionamento formal. Então, a minha atitude vai ser mais formal. O que nós temos que lembrar é isso. E nesse sentido, existe uma linguagem virtual mais adequada para o empregado usar no e-mail corporativo ou no seu pessoal, estando dentro da empresa? Sim, nós sempre recomendamos, quando está se usando a internet ou o seu e-mail pessoal ou o e-mail da empresa, que faça uso de uma linguagem formal. O trabalho é uma formalidade, né? Ir trabalhar é uma formalidade, na verdade, você é pago para fazer uma função. Então, você tem responsabilidades naquela função. É uma relação formal. Então, a linguagem deve ser formal. Independente se você está usando o seu e-mail pessoal ou o e-mail da corporação, né? Então, assim, o que a gente recomenda é sempre que haja formalidade, ok? E o bom senso? E o bom senso é óbvio. Em todo relacionamento, se a gente tivesse bom senso, ia ser bem mais interessante para ambos os lados, né? Que atitudes, né, daquele funcionário perante o uso da internet no ambiente de trabalho podem levar a uma demissão por justa causa? Olha, já existem casos, sim. Nós conhecemos algumas situações. Se a empresa ela colocou no seu código de conduta o que pode, o que não pode, e esse colaborador infringiu esse código de conduta, ele pode ser demitido por justa causa, porque infringiu o que já havia sido previsto. Existe uma descrição, o que pode, o que não pode. O que ocorre é que aí vale a mesma consolidação das leis trabalhistas, porque nós não temos, em relação à internet,
ou o uso da informática, nós não temos leis específicas. Então, vale essa de que infringiu a ética da empresa. E isso a gente tem que prestar muita atenção, porque se você tem lá o que está escrito, claro e divulgado, o empresário tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque não adianta você ter um código de conduta que não é divulgado. As pessoas têm que ter ciência do que elas podem e que não podem no ambiente de trabalho. Então, aí daria, sim, uma justa causa. Ok, Maria Célia, muito obrigada por sua presença aqui no Hora Extra. Obrigada a você. Nós falamos hoje com a Maria Célia Franklin Ferreira, administradora de empresas, sobre o uso da internet no ambiente de trabalho. O Hora Extra fica por aqui. Até a próxima semana e obrigada por sua atenção. No Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. O TRT da 18ª Região soluciona milhares de ações de indenização por acidente do trabalho todos os anos. Nova lei do agravo de instrumento ajuda a desafogar a justiça. E o uso da internet no ambiente de trabalho é o assunto abordado no quadro de entrevistas. Não perca!